Um dos questionamentos é se o povo manda no poder. O que você tem a falar sobre isso? O povo manda, participa ativamente? Deveria mandar. O processo democrático representativo tem essa finalidade. A população elege os seus representantes para que eles os representem de fato. Mas nem sempre isso tem acontecido, porque os interesses coletivos às vezes são deixados em terceiro plano, eu diria. E é culpa dos políticos e é culpa também da população. Talvez seja uma questão cultural das pessoas delegarem poderes aos seus representantes e não acompanhá-los e não cobrá-los das suas obrigações. Quando uma pessoa resolve participar do processo político, ela tem que ter responsabilidade, saber que ela está representando um grupo de outras pessoas. Por outro lado, as pessoas que o elegeram têm por obrigação de acompanhar o trabalho, de fazer as cobranças, de fazer as críticas construtivas ou críticas de fato, para que as coisas andem. E isso me parece que nós estamos um pouco atrasados nesse sentido. Lógico que você não representa apenas os que votaram em você. Após ser eleito, você representa toda a população de Limeira. Mas, especificamente, os que votaram em você é o que tem interesse maior em acompanhar o seu trabalho. Como você procura os representar na Câmara Municipal? A verdade é essa mesmo. Nós somos eleitos por um número de votos, mas, uma vez eleitos, nós não temos mais eleitores específicos, né? Nós temos obrigação com toda a comunidade. Do ponto de vista das pessoas que eventualmente tenham votado em mim, no caso, que me elegeram, me ajudaram a me eleger com 2.601 votos, nós procuramos manter um relacionamento com as comunidades, com as instituições nas quais nós fizemos um trabalho antes da eleição, manter um trabalho de informação, de buscar ideias, buscar as suas preocupações, para que a gente leve para a Câmara. Mas isso fazemos pontualmente, mas de qualquer maneira eu estou na Câmara, fui eleito e tenho por obrigação de representar todo mundo, não especificamente um grupo. Falando em povo no poder, a gente pode traçar um paralelo com Campinas, que agora teve esse problema com a Sanasa, várias pessoas presas. A Câmara pediu a comissão processante para o Dr. Hélio, e um detalhe importante nesse dia, a população compareceu em peso na Câmara Municipal de Campinas, forçando aos vereadores, que são da maioria da posição, eles não poderiam não teria como eles votarem contra, né? A população exerceu essa função. Você fez parte da comissão da CPI da merenda aqui em Limeira, faltou a população no plenário aqui em Limeira? Faltou aqui em Limeira, e vou dar um dado interessante com relação a Campinas. Houve aquela comoção do pedido de cassação, de prisão, quer dizer, foi um trabalho que o Ministério Público fez. No dia da votação, que se abriu a comissão processante, né, para uma possível cassação do prefeito Hélio, a Câmara estava em peso, a população se mobilizou porque estava no clima, e foi o que aconteceu. Só aconteceu por causa disso. Segunda-feira dessa semana, foi votado um requerimento no vereador lá em Campinas, na Câmara de Campinas, pedindo informações de todos os cargos comissionados da Sanasa e da SEASA de Campinas. O que aconteceu? O requerimento não passou. Quer dizer, pedindo informação de uma coisa, de uma questão que tem a ver com todo o processo, todos os problemas que houveram ou estão havendo lá em Campinas. Por que não passou? Porque a Câmara estava vazia, né? Se a população não acompanhar, as coisas não acontecem. Num trocadilho popular, Câmara é que nem feijão, só vai na panela de pressão, quer dizer, só na pressão. Tem que ser na pressão, e as pessoas têm que participar. Na CPI aqui houve uma participação no início, e depois a participação ela foi ficando mais fraca, enfim, e o acompanhamento das pessoas diminuiu bastante, o que é uma pena, não é? E esses acompanhamentos não devem ser só nesses pontos, nas questões pontuais que são mais chamativas, mas devem ser no cotidiano da casa. As pessoas comparecerem e levarem as suas preocupações e cobrar, né, da Câmara, dos vereadores que estão lá para fazer a fiscalização, fundamentalmente, fiscalizar o Poder Executivo e, eventualmente, fazer algumas leis que, de fato, venham a contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população. E não leis só para dizer que fez, um aprovou 40 leis, o outro aprovou 60 leis, isso não quer dizer nada. Por que ser vereador, o poder influiu na sua decisão de buscar esse cargo? Não, eu acho que o que influiu pessoalmente, e não pessoalmente, mas no grupo que trabalha conosco e que nos ajuda, são um grupo de abnegados,
de amigos de profissão, de amigos que trabalham em instituições, o que a gente viu é assim que, com o passar do tempo, a gente trabalha com instituições, com várias delas e muitas dificuldades. Então, a gente chegou num ponto de falar assim, puxa, nós podemos contribuir um pouquinho mais. De que maneira? Buscando uma vaga na Câmara, levando para a Câmara, tentando levar para a Câmara uma outra maneira de se ver a cidade como um todo e contribuir para a melhoria de qualidade de vida das pessoas. Eu digo sempre assim, se a pessoa que mora do meu lado viver melhor, automaticamente eu também vou viver melhor. E isso é que me levou, nos levou a buscar uma vaga na Câmara, disputar um pleito e ter um projeto de futuro. Não é simplesmente o poder pelo poder, porque eu fiz a minha vida profissionalmente. Quer dizer, a Câmara é um trabalho, na verdade, no sentido comunitário mesmo, é de poder ajudar um pouco a coletividade, poder dar um pouquinho de tudo que eu recebi ao longo da minha vida profissional principalmente. Então, a Câmara é um complemento, é uma maneira de ajudar a coletividade que automaticamente, quer dizer, indiretamente, vai estar ajudando também a mim, É o que eu disse ainda há pouco. Se a pessoa que mora do meu lado ter uma vida melhor, eu também vou ter melhor. E é isso que me motivou a participar desse processo. O Brasil é uma democracia ainda jovem, mas na Constituição somos um país democrático. E na prática existe essa democracia? Porque a gente vê, por exemplo, trazer para o cenário da Câmara Municipal, a gente vê algumas votações que os vereadores se juntam e decidem por aprovar ou não algum tipo de requerimento, algum tipo de votação. A democracia, onde fica a democracia nesses acordos feitos pelos vereadores? Como que isso é democrático, já que cada um representa o ideal de uma pessoa lá fora, da população de Limeira? De fato, a gente vive uma democracia? Olha, eu penso que sim, embora com algumas dificuldades que o processo democrático tem, ainda acho que com todas as dificuldades ele ainda é o melhor. Essa questão é a questão da representatividade, a gente representa pessoas, E você representando pessoas tem que ter um posicionamento muito mais equilibrado, muito mais sério, muito mais coerente. E às vezes a democracia, o problema da democracia é que às vezes as minorias não são respeitadas, É um processo democrático, vence a maioria, mas vencendo a maioria, a minoria não pode ser desprezada. Os questionamentos da minoria não podem ser desprezados em lugar nenhum. Tá bom, você foi para uma votação, tem lá um procedimento, votou, venceu os que têm mais voto. Mas mesmo nesse vencer os que têm mais voto, não pode se menosprezar, não levar em consideração as minorias, porque elas também representam uma parcela da população e que deve ser contemplada de alguma maneira, se não no todo, mas em parte. Então, e o processo de negociação de votações, isso acontece, mas tem que acontecer com coerência, com equilíbrio e, acima de tudo, com responsabilidade. Não é simplesmente porque é do governo, vota favorável, e se é contra o governo, se é oposição, vota contra. Não é essa a questão. A questão é votar aquilo que, de fato, merece ser votado e que vai ser bom para a população, do ponto de vista da representatividade que essas pessoas têm ou devem ter dentro da Câmara.